Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Na realidade, toda a palavra de Deus é interessante, não é verdade? E nessa paraxá eu quero falar, na verdade, sobre a Haftará, que é a porção do profeta Zacarias. O nome Zacarias significa lembra-se, ou seja, aquele de quem Elohim se lembra. Que bonito, né? Aquele de quem Elohim se lembra. Zacarias era, como consta nas escrituras sagradas, filho de Baraquias, neto de Idô. Ele era de uma das famílias sacerdotais da tribo de Levi. Então Zacarias era levita. Tem muita gente que fica dizendo na igreja, eu sou levita. Não tem verdade nisso, né, meu irmão? Isso está errado. Na realidade, levita não é porque é músico. Não é? Levita é quem é descendente da tribo de Levi. Amém? E Zacarias era descendente da tribo de Levi. Veja em Zacarias 1:1. No 8º mês do 2º ano de Dário, ou Dario, que alguns falam, na verdade é Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequia, filho de Ido, dizendo. Então, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Se não me engano, Ageu era mais velho que ele, mas eles eram contemporâneos. Vamos ver lá em Esdras 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Amém? Então eles eram contemporâneos e Deus usava os dois. Com Ageu, ele foi chamado para despertar os judeus que retornaram para completar a tarefa de reconstruir o templo segundo o mandado de Deus. Olha aí, porque Israel tinha voltado para Judá, mas por causa das circunstâncias e por causa dos inimigos, Israel desanimou de reconstruir o templo. Às vezes você fica desanimado porque a perseguição é grande e às vezes Deus precisa enviar um profeta, precisa enviar um servo dele para te dar uma cutucada para você caminhar. Já viu aquilo que cutuca boi? Como é que chama aquilo? Esporão, aguilhão. É por isso que Deus falou com Paulo que ele veria o que era recalcitrar contra o aguilhão. Então, às vezes, Deus precisa mandar alguém com aguilhão para te cutucar, você perder o medo da perseguição. Às vezes a perseguição é muito grande, mas o aguilhão é mais forte. Aí outro perece, outro vai. Deu para entender? Então Deus levantou esses dois profetas, Ageu e Zacarias, para animar o povo de Israel. Então, eles dois, Esdras 6,14, assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado do Deus de Israel e de acordo com o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quando Deus quer, Ele manda todo mundo fazer. Até o ímpio. Quando Deus quer, até o ímpio trabalha em favor. Agora, você não pode ter medo, porque senão Deus manda o aguilhão e dói. Pergunta para os boi. Quando você for numa fazenda, pergunta para o boi. Boi, aguilhão dói? Ele vai dizer, dói muito, mu. Ele vai dizer, é melhor tu não ser cutucado, porque a coisa dói. O profeta Zacarias, filho de Ido, teve 8 visões nesse processo. Você já deve ter visto, não é? Mas eu quero comentar sobre a 4ª visão dele. Mas antes quero trazer Yeshua à nossa memória uma característica do nosso Pai Celestial, o poderoso de Jacó.
que está em Malaquias 3, versículo 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não é porque Israel é bom, é porque Deus não muda. Não é que Israel é a melhor nação da terra. Não. Israel existe ainda, porque Deus não muda. Amém? Porque se Deus mudasse, Israel estava perdido. Não só Israel, como Yaakov fala isso para a igreja. Yaakov, leia Tiago, irmão de Yeshua. Ele fala assim lá em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai em quem não há. Ele não muda nunca. Deus não muda. Se Deus falou que você vai voar, Deus não vai mudar, você vai voar, meu irmão. Mas eu não tenho asa. Isso não é problema para Deus. Amém? Isso não é problema para o nosso Deus. Depois, você vai entender o porquê eu trouxe essa característica de nosso Pai Celestial à nossa memória. E a quarta visão que Yud-Heh-Vav-Heh deu ao profeta começa assim em Zacarias 3:1. Olha aí, ó. Ele me mostrou o sumo sacerdote Yehoshua. Fala, Yehoshua. Esse é o nome. Amém, em hebraico. Que nós colocamos Josué em português. O qual estava diante do anjo de Yud-Heh-Vav-Heh. E Satanás estava à sua direita para lhe opor. Olha como é que começa a visão de Zacarias. Olha, ele está vendo Yehoshua, o anjo do Senhor diante dele, e Satanás a quê? A sua. Gente, Deus não falou para Yeshua: senta-te à minha direita. Se Satanás está à direita de Yehoshua, o que significa? Ele é parceirão de Satanás. Ué, a gente tem que prestar atenção na Bíblia, gente. Vai vendo, ó. Yehoshua, Josué, é o primeiro descendente de Arão, escolhido por Yud-Heh-Vav-Heh para exercer a função de sumo sacerdote, ou seja, Cohen Hagadol, para a reconstrução do templo, após o retorno dos judeus do exílio babilônio. Eu pergunto para você, por que Judá e meia tribo de Benjamim foram dominados pela Babilônia e levados cativos? Por quê? Hein? Pecado. Pecado. Então, se Deus tira alguém desse povo, esse alguém está o quê? Hein? Por isso que o diabo está ali, à sua direita. Se você está na igreja, está em pecado, o diabo está grudado contigo, é teu parceiro de obras, está à sua direita. Ah, mas eu não aceito. Mas você está em pecado, ele está ali. Deu para entender? Vigia, viu, irmão? E o interessante é que Yud-Heh-Vav-Heh mostra a Zacarias que havia sobre a vida do sumo sacerdote Josué, escolhido por ele próprio, acusações de pecado, a ponto de Satanás estar opondo-se à sua escolha como sumo sacerdote. Satanás não gostou. Pô, vai levar o meu parceiro? Vai tirar o meu parceiro daqui? Não quero não. Começou o quê? Acusar. Você entende como funciona o reino espiritual, gente? Se você está em pecado, você pode ser a pessoa que está na igreja há anos. Se você tem pecado, o diabo está ali, grudado em você e vai te acusar. Porque o diabo, ele é terrível. Ele fala para você que pecado é uma maravilha, depois que tu peca, ele faz o quê? Olha aí, ó. Ele é o acusador. Amém? Ah, mas eu não aceito. Não tem esse negócio de não aceito, meu irmão. Para com isso. É assim que é. Se você está em pecado, o diabo
está à sua direita te acusando. Da mesma forma que Satanás acusou Jó. Mas ele acusa Jó. Você vai ver lá em Jó 1, 9 a 11, olha. Então respondeu Satanás a Ilde Revavirê, porventura Jó, debalde teme a Elohim. Debalde é o quê? É em vão. Não é com balde não, viu gente? É porque esse termo não é muito usado, né? Quando alguém usa, aí o cara fala, poxa, mas logo balde, coitado, é tão útil. Sim, mas aqui debalde é em vão, é inutilmente. Então vamos traduzir, porventura Jó teme a Elohim, ó, em vão, inutilmente? Ele nem precisa te temer, é isso que ele está dizendo. Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Ele está falando, olha, ele te teme porque tu tem protegido ele, guardado ele, tem dado gordura para ele comer, leitinho gostoso, champanhe, tem dado vinho, tem dado tudo para ele, tudo dele prospera. Então, é mentira, ele não te teme. A obra de suas mãos abençoaste aí, ó. Onde ele põe a mão, Deus abençoa. E os seus bens se multiplicam na terra aí, ó. Ah, Deus é tremendo. Tem duas coisas que Satanás faz, que às vezes a gente não presta atenção. Uma coisa é te levar para o pecado. E outra coisa, presta atenção, meu irmão. Quando Deus te abençoa, ele vai chegar para Deus e falar assim, olha, o fulaninho lá, ele só te serve porque tu está abençoando o coitadinho. Aí, é claro que ele te glorifica. Ah, só quer ver ele não te glorificar mais? Então, deixa roubar o carrinho dele para ver o que ele vai te dizer. Sabia disso? E Deus permite. E aí você injuriado, que droga, e começa a blasfemar. Aí o diabo fala assim, tá vendo? Não te disse? Lembra o não te disse? Esse não te disse é terrível. Não te disse? E foi o caso de Jó. Jó não estava em pecado, mas o diabo queria que Jó pecasse. Então ele dá essa aqui, ó. Obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Ó. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Gente, Deus prova o homem. E cuidado com a resposta que tu dás. Deus não vai te avisar assim, ei, estou te provando. Aí você tira de letra. Jó não sabia que Deus ia prová-lo. Amém? Às vezes você está passando por uma prova. E você fica, sai de mim, Satanás, sai de casa, Satanás. E às vezes é Deus mesmo que está permitindo te provar. Você lembra de Paulo e Silas? Paulo, cheio da unção, tocando, curando. O cara pega Paulo e Silas e joga na prisão. E no interior da prisão, sabe lá o que era isso. A prisão é ruim. Era tão grave o negócio que ele foi para o interior da prisão. Então, deve ser um buraco lá no fundo que ninguém ia. E gritava, ainda tem alguém aí? Tem, toma água. Água, jogava rato, barata. Eles iam no banheiro. Eles tinham a meia hora de sol na cadeia. Banho de sol, visita feminina, tinha tudo, né? O cara jogava ele lá dentro, acorrentava ele, esquecia. O ser humano esquece? Esquecia do cara lá. Lá no fundo, é lá no fundo mesmo, lá onde ninguém ia. Paulo blasfemou muito. Deus prova, meu irmão. Vamos ver se Paulo está preparado mesmo. Deixa aprender ele. Aí Paulo e Silas fizeram o quê? Cantaram. Adoraram a Deus. O que Deus fez? Terremoto, quebrou a cadeia toda.
e soltou Paulo e Silas. Às vezes você entra em provação, Deus quer fazer maravilha para a sua vida, mas você blasfema, aí o que acontece? Você perde. Em vez de você glorificar o nome do Senhor. Satanás está acusando a Jó de dar mais importância à sua vida e seus bens do que o temor. A Yud Revavirê, tem muita gente que veja assim. Dá mais valor aos bens do que ao próprio Deus. E isso, de Satanás nos acusar, meu irmão, já tem um tempo determinado para acabar. Mas eu quero te dar uma notícia. Ainda não acabou. E ele vai te acusar. E você está prosperando, ele vai dizer, olha lá. Por isso que ele vai lá no culto e olha, fica aquele olho de peixe morto. Eu te adoro, Senhor. Senhor, tira lá a casinha dele para ver se ele adora mesmo. Gente, isso é sério. É na nossa vida. E às vezes a gente fica irado. Por que isso aconteceu comigo? Porque primeiro você merece. Sou dizimista. Com coisa que Deus precisa de dinheiro. Deus precisa muito de dinheiro, né? Sou dizimista. Eu vou na casa do Senhor. Como é que isso? Não aceito isso. O diabo fala, não te disse. Fala, gente. Quem já ouviu isso? Não te disse? Isso é acusação maligna mesmo. Você fala mal do irmão, aí o irmão dá uma tropeçada, sei o quê? Não te disse, é o diabo te usando. O diabo gosta disso, não te disse. Mas Deus não quer que nós venhamos agir dessa forma. Deus quer que nós cantemos um hino de louvor a Ele. Agora, isso de acusar, Satanás ficar nos acusando, já tem tempo determinado para acabar. Porém, ele ainda nos acusa exatamente como acusou o sumo sacerdote Josué e Jó. Você acha que ia ficar de graça? Israel tinha transgredido o pacto, o povo estava caído, Deus entregou eles na mão de Nabucodonosor. Muitos em idolatria, muitos em bruxaria, homossexualismo, mentira, roubo e etc. Deus manda embora. Josué está nesse meio? Tá. Josué está nesse meio. Quando Deus começa a trazer Israel, porque Deus é fiel, não é que Israel melhorou, é porque Deus é fiel. Quando Deus fala, levanta Josué, o diabo vem junto. Olha, ele mandou a metralhadora. Gente, isso acontece contigo. Veja quando o acusador será lançado fora. Ele será lançado, mas ainda não foi. Mas já foi profetizado que ele será lançado fora. É lá em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Mashiach. Quem é o Mashiach? Yeshua. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. O qual diante do nosso Deus os acusava dia. Você pensou que o diabo acusa só daqui a pouco, ou amanhã, ou mês que vem. Não, Senhor. Ele te acusa noite e dia. Ele não dorme. Quem dorme somos nós. Ele fica lá, o Rafael está dormindo lá, mas vai nos acusando. Cuidado, gente. Às vezes tem gente na igreja, jejua, ora, e nada acontece. Por quê? O diabo está lá, ele está fazendo isso. Rafael, mas como que ele toma conta de todo mundo? Ele é um ser espiritual, cara. Ele tem poder. Ele conhece a nós. Ele sabe a tua atitude, ele te estuda. Lá em Jó ele fala, Deus pergunta, de onde tu vem? De rodear a terra. Ele fica rodeando a terra de bobeira?
Isso é mais veloz que a terra. Pô, fica postando corrida com a terra? Não, meu irmão. Ele fica rodeando a terra. Rodear significa que ele fica andando e vendo. Você já viu quando um presidente chega no outro país? O que ele faz? Ele toma vista das tropas do outro país, não é? É uma honra, ele vai lá todo de terninho preto, o soldado tudo assim, bate continência para ele, é ou não é? É isso que Satanás veio fazer na terra. Tomar vista do que é seu. E Yeshua falou que o príncipe desse mundo é quem? Ele é príncipe. Se ele é príncipe, ele tem honra de quê? De príncipe. Yeshua não tirou a honra dele de príncipe, porque nós entregamos na mão dele. E Yeshua falava, eu vou embora daqui que o príncipe deste mundo está chegando e eu não tenho parte com ele. Ó, ele não falou esse miserável, esse príncipe desse mundo, porque ele é, infelizmente, príncipe deste mundo. Então, ó, e ele fica noite e dia te acusando. Porém, veja o que Zacarias ouve na visão, o anjo de Yud-Heh-Vav-Heh dizer a Satanás. Olha o que o anjo fala em Zacarias 3:2. Mas o anjo de Yud-Heh-Vav-Heh disse a Satanás, que Yud-Heh-Vav-Heh te repreenda, ó Satanás. Sim, Yud-Heh-Vav-Heh, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ó, primeira coisa, como Satanás é uma autoridade constituída, primeiro no céu por Deus e depois na terra pelo homem. Olha, presta atenção. Ainda que ele seja um anjo caído, o anjo do Senhor não o repreende diretamente, ó, e sim entrega nas mãos de quem? Do Todo-Poderoso. A repreensão sobre Satanás. O anjo do Senhor não ousou falar a palavra de maldição sobre aquele anjo caído, que tinha autoridade no céu, que constituída por Deus, e que tem autoridade na terra, constituída e entregue pelo homem. Então, se aquele anjo tem autoridade, ainda que ele seja caído, o anjo do Senhor não faz o quê? Não manifesta nenhuma maldição sobre aquele anjo. Ele fala que o Senhor soberano, ele cuide de você. Ele te julgue, eu não. Gente, precisa prestar atenção nisso. Da mesma forma que o arcanjo Miguel fez. O arcanjo Miguel também teve um rala lá com Satanás. Rala quer dizer uma guerra, uma briga. Veja em Judas 1, de 8 a 9. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Dignidades aqui são governantes. Nós que somos de Yeshua não podemos amaldiçoar os governantes, meu irmão. E eu vi muita gente aí amaldiçoando o Lula. Não pode, meu irmão. Ah, mas eu não aceito ele. Meu irmão, nós não estamos dizendo que você aceita ou que você não aceita. Nós estamos dizendo que a Bíblia ensina que nós não podemos amaldiçoar os nossos governantes. Você tem que orar por eles. Ah, mas eu não aceito que ele... Eu sei, mas ninguém está dizendo para você aceitar. Estamos dizendo para você orar. Pedir a Deus misericórdia pela vida dele, para que tu vá bem. Deus não está pedindo, Rafael, aceite o que ele faz. Não é isso. Ele está pedindo para que eu ore por ele. Para que tudo corra bem para nós. A igreja está fazendo errado. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreende. A mesma coisa que o anjo falou para Satanás, quando Deus levantou Yehoshua, Josué, como sumo sacerdote em Israel. E, meu irmão, isso é um princípio divino.
Da mesma forma que os anjos do Senhor não amaldiçoam os anjos que foram imbuídos de autoridade, ainda que tenham caído, nós que somos de Yeshua não devemos amaldiçoar as nossas autoridades, ainda que não concordemos com as suas atitudes. Você não precisa concordar com a autoridade, você precisa orar por ela. Ah, eu discordo dela, mas Senhor, tem misericórdia dessa alma, em nome de Yeshua, dirige os passos dele, converte o coração dele, quem sabe ele não será convertido. Porque isso é um princípio divino, se você quebrar, você está errado. A igreja quebrou, está errada, ela está errada, não pensa que Deus não vê isso, Deus vê. E não é porque a igreja que está certa, tudo que a igreja faz está certo, não, Senhor, tudo que Israel faz está certo, não. Tanto é que Deus entregou Israel na mão de seus inimigos. Se Israel tiver certinho, Deus não entrega ao inimigo, Deus guarda. Deu para entender? Amém? Então, você não pode, isso é um princípio divino, não faça contra. Qualquer um que está imbuído de autoridade, nós que somos de Yeshua não podemos amaldiçoar. Veja em 2 Pedro 2, de 10 a 11. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Dignidades são os governantes, meu irmão. Enquanto os anjos, embora maiores em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Quero te alertar para uma coisa. O anjo de Deus desce, ele pode ir diante do presidente da República do Brasil, ele pode ser o maior dos pecadores, mas o anjo não blasfema juízo sobre o presidente. Por quê? Porque ele tem autoridade. Deu para entender? Você nota que Yeshua não amaldiçoou o imperador, amaldiçoou em algum momento? Ele tem autoridade. Ah, Rafael, mas ele está errado. Eu sei, mas ele tem autoridade. Não significa que ele esteja certo. Significa é compreender a autoridade. A igreja ocidental, vou dizer assim, no nosso tempo, não compreende a autoridade. Não compreende. E isso é uma transgressão. Se eu não compreendo, eu transgrido. E é pecado. Ah, mas eu não gosto dele. Ninguém te perguntou isso. Se tivesse escrito assim, se você não gostar da dignidade, da autoridade, aí você amaldiçoa, aí tudo bem, você ia amaldiçoar, mas não é isso que está escrito. Está escrito que você não pode amaldiçoar ninguém que tem dignidade, que tem autoridade. Tem alguém aí com autoridade que a igreja está amaldiçoando. Tem gente com raiva da pessoa. Você não pode fazer isso, você tem que amadurecer. Você precisa amadurecer espiritualmente. Ora por ele, pede misericórdia pela vida dele. É isso que nós temos que fazer. Ah, Rafael, mas que partido eu vou tomar? Você não vai tomar partido nenhum. Você vai orar por ele, pedir misericórdia pela vida dele. Quem sabe Deus não envia o anjo lá e não muda o caminho dele. Como mudou o seu, como mudou o meu. E Deus não vai deixar ninguém fazer mal nenhum a nós. Não precisa de política para não fazerem mal à igreja. Nós precisamos do braço forte do Senhor. Não do braço forte do homem. O braço do homem é carne, meu irmão. O homem é igual a nuvem que passa e vai embora. Deus não, permanece para sempre. Então aprende. E o Senhor nos ensina isso lá em Êxodo. Ó, lá em Êxodo 22, 28. Aos juízes não maldirá. Tem algum juiz aí que está todo mundo maldizendo ele? Pois é, não deva, não faça. Deus está te... Gente, você já viu no final dos tempos o juízo? Já viu que abre livros? Olha só, se eu levantar essa caneta aqui na minha frente, baixei. Amanhã eu lembro que eu levantei a caneta na minha frente? Claro que lembro, gente. Não lembro como. Você não grava, não? Pô, pelo amor de Deus, gente, você grava assim. Vem com essa, não. Todo ser humano grava. Ainda que você bote no inconsciente, por isso chama inconsciente. É claro que você lembra. Claro, claro. Você é normal, todos somos normais. Nós lembramos. Você vai lembrar, às vezes, de coisa que você fez na escola. Um dia desse eu estava lembrando que tinha um homem na minha escola que ele tinha
duas protuberâncias na cabeça. E nós, meninos, sem entendimento, chamávamos ele de boi, senhor boi. E ele ficava muito irado, e ele corria atrás da gente, jogava pedra, e a gente ficava desviando das pedras e rindo, amaldiçoando o moço. Eu pedi perdão a Deus, eu lembrei. Ó. Não foi ninguém que chegou para mim e falou, Rafael, lembra do que você fez? Não, veio à minha memória que eu amaldiçoava um moço. Eu pedi perdão a Deus. Nem falei, eu era criança e não sabia. Eu pedi perdão, Deus trouxe na minha memória. Porque está guardado. E por que está guardado na sua memória? Lá em Apocalipse está dizendo que Deus vai abrir livros quando julgar. Um dos livros é a sua memória. Você vai assistir o que você fez, porque foi você que fez. Você olhando gravou. É ou não é? Se você chegar na cadeia e perguntar ao ladrão que foi preso do banco, ele não lembra que ele roubou? Lá vai ser assim. Deu para entender? A sua memória será passada e você vai ver. Porque você está guardando tudo que você fez. O adultério, a prostituição, a mentira, o vício, o roubo, o ódio. Você olhou para o cara e falou, poxa, eu detesto esse cara, odeio ele. Isso tudo vai ser mostrado. Isso está dentro de você mesmo, é você um livro. Deu para você entender, meu irmão? Nada será perdido. Tudo que você fez está gravado. Lembra quando você era criancinha, que você abriu o olho, nasceu, olhou para o médico, essa criança não está chorando, pá, deu um tapão no bumbum da criança, chorou, isso está gravado. Isso está gravado, meu irmão. O homem imita Deus, sabia disso? Já viu informática? É a mesma coisa. Está armazenado. Você pode ter certeza. Ah, mas o fulano de tal ficou maluco, meu irmão. Não importa. Está gravado tudo que ele fez. Nós somos uma unidade de gravação. Tudo que eu faço está sendo gravado. Eu estou vendo vocês. Nós vamos lembrar que tivemos aqui. Está sendo gravado isso. Você está gravando a sua parte, eu estou na minha. Cada um gravando. Aí, se você assaltou um banco, você não está lá? Gravou tudo, o assalto do banco. Vai mostrar lá, você assaltando o banco, o que você está pensando na hora. Vou pegar esse cara, vou dar um tiro no peito dele, vou pegar essa grana toda, vou viver bem. Isso tudo vai aparecer, porque você vivenciou isso. É um dos livros. Amém? Ah, então agora eu vou furar meu olho para eu não ver mais nada. Mas tem sentimento, tem uma série de coisas que são gravadas. Deu para entender, gente? E o diabo sabe disso. E ele faz o quê? Não te disse, não te disse. Vai gravando, viu, meu irmão? Na alma, não está na carne, não. A carne pode morrer. A carne vai morrer, não é? Mas está gravado na tua alma. Você vai ser nu diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai concordar. Quem for condenado vai concordar, porque não tem como discordar. Você está entendendo? Não tem como você dizer, não, não foi bem assim. Está gravado em você o que você fez. Deu? Tudo está gravado. Tudo. E Yeshua não falou, toda palavra que sair da sua boca será julgada. Tudo. Então está tudo gravado. Está gravando. Está gravando literalmente. Então, gente, olha só. Isso vai ficar gravado. Tudo que você está fazendo está sendo gravado. O tombo que você levou, a brincadeira que você fez, a piadinha sem graça que tu conta. Tudo isso está gravado. Piada com maldição, com vergonha, com coisa miserável, sexual, que esse pessoal fica. Está tudo gravado. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, não fui eu que fiz, foi o Lúcio. Não. Eu falei. Um deles é esse. Você não tem como dizer não. A Bíblia diz que você vai concordar com o seu julgamento. Porque é o que está em você, é o que você fez. Não tem como falar, não, foi o da direita ou foi o da esquerda. Não, eu não quis, mas eu não queria, mas o fulano me forçou. Não vai ter nada disso, meu irmão. Deus sabe tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando.
Ó, nota numa coisa, quando Yeshua fala, ó, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, presta atenção no que Yeshua fala, e ora, porque o Pai que está em oculto, faz o quê? Vê. Não é ouve, é vê. Por que vê? Porque ele vê o coração. Eu posso ter uma oração linda, mas dentro do meu coração cheio de pecado. Ele não vai ouvir, ele não vai. Primeiro ele vê a intenção do seu coração, meu irmão. Depois é que ele vai ouvir a sua oração. Amém? Glória a Deus. Então, porém, veja o que Zacarias ouve na visão. Vamos lá, Zacarias 3:2. Mas o anjo de Yud-Hê-Vav-Hê disse, eu já li isso, não é? Ele não amaldiçoa. E o Senhor nos ensina a fazer isso lá em Êxodo 22:28. Aos juízes não amaldiçoará, nem amaldiçoará o governador de seu povo. Então você não pode fazer isso, meu irmão. Nem eu, nem você. Nós temos que aprender a orar pelas pessoas, pelos governantes, porque eles são imbuídos de autoridade. Ah, eu não aceito o presidente. Tudo bem, meu irmão, você pode não aceitar, é um direito seu. Você não precisa aceitá-lo, mas precisa orar por ele. Mesmo porque são 4 anos para que tu vá bem. Deus é sábio, Deus sabe todas as coisas. Amém? E logo depois que o anjo entrega Satanás ao juízo de Yud-Hê-Vav-Hê, ele faz uma pergunta interessante que você precisa prestar atenção. Olha a pergunta que ele faz. Não é este um tição tirado do fogo? Gente, nosso Criador é tremendo. Ele escolheu Josué como sumo sacerdote e Satanás está acusando de pecado. Porém, Yud-Hê-Vav-Hê sabe que Josué é um pecador. Ele sabe. Ele não mandou Israel para o cativeiro 70 anos? Ó, ele não é novidade para ele, né? Por esta razão, o anjo do Senhor diz que ele é um tição tirado do fogo. Agora, meu irmão, o que é um tição tirado do fogo? Primeiro eu quero dizer assim, diga de você mesmo, eu sou um tição. Amém. Você sabe o que é um tição? Um tição tirado do fogo é um pedaço de madeira que estava queimando no incêndio, mas foi tirado antes de ser completamente consumido pelas chamas. Isso é um tição. Não, esse não é brasa pura não, minha irmã. Esse ia ser destruído mesmo. Ia ser queimado no incêndio. Só que alguém vai lá e antes dele ser consumido, tira. Esse é um tição. Tem nada de brasa pura do altar. Não tem. Depois a gente fala, tá? Não tem, não. O fogo que estava queimando era o juízo de Yud-Hê-Vav-Hê sobre a nação de Israel, por sua quebra do pacto, por meio do exílio babilônico. Não era juízo? É juízo de fogo. E Josué não estava entre eles, então Josué estava também queimando no juízo. Deu para entender? O fogo que estava queimando é o juízo de Yud-Hê-Vav-Hê sobre Israel, por sua quebra do pacto, por meio do exílio babilônico. Veja o que o Senhor diz em Amós 4:11. Subverti alguns dentre vós, como Yud-Hê-Vav-Hê submeteu Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converteste a mim, diz Yud-Hê-Vav-Hê. Olha aí, ó. E olha como Yud-Hê-Vav-Hê submeteu as cidades de Sodoma e Gomorra. Você lembra? Gênesis 19, 24 a 25. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Ó. Só que, nesse incêndio de juízo de Deus, sobre Sodoma e Gomorra, e sobre aquela região, Deus não tirou tição nenhum. Deixou todo mundo ser consumido pelo fogo do juízo. O Senhor subverteu essas cidades com fogo do seu juízo e não tirou nenhum tição deste fogo. Porém, do fogo do seu juízo sobre Israel,
Yud-Heh-Vav-Heh tira seus tições, e um deles é o sumo sacerdote Josué. Ó, lá em Sodoma e Gomorra ele não tirou tição nenhum, não aproveitou nada. Agora em Israel, ele trouxe o juízo, o fogo do juízo, mas ele tira os seus tições. Quer ver um tição? Zacarias, Egeu, e também, tinha outros, óbvio, e também Josué. Ó. E porque eu trouxe à nossa memória que não há sombra de variação em Yud-Heh-Vav-Heh, eu não comecei falando para você que Deus não muda? É porque da mesma maneira que ele tira tições de Israel sob seu juízo de fogo, também ele tira tições das nações que estão e estarão sob seu juízo de fogo. Ele tira tição, por isso que eu te chamei de tição. Nós somos tição. Ele te tirou do meio do juízo que ele trará sobre a terra. Veja em Hebreus 10, 26, 31. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ó, ser um tição, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de quê? Fogo, que há de devorar os adversários, incêndio. Olha aí, ó. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Yud-Heh-Vav-Heh e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Pois confessemos aquele que disse, minha é a vingança. Perdão, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, Yud-Heh-Vav-Heh julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ó, incêndio, fogo. O juízo de Deus é um incêndio, é um fogo. O juízo dele vem e vai queimar todo mundo. Só que ele está tirando os seus tições em todas as nações, inclusive em Israel. Antes que o fogo devore os adversários, Yud-Heh-Vav-Heh, por meio de Yeshua, tem nos tirado como tições da grande expectativa do fogo do juízo dele, que está e virá sobre a terra. Veja o que está escrito em Judas 1:23. E salvai-os arrebatando-os do fogo. Olha aí, ó. E de outros tende misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Veja também o que diz 1 Coríntios 3, 11 e 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Yeshua HaMashiach. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará. Que dia? O dia do juízo. Porque será revelada aonde? O que está escrito aí? Pelo fogo. Aí, ó. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo, como tição. Vai queimar, mas Deus não vai deixar queimar a sua totalidade. Quem construir sobre a estrutura um prédio de ouro, de prata, esse nem queimar vai, mas aquele que botou palha em cima, e isso está falando de servo do Senhor, em cima da estrutura, o juízo vai queimar e vai expor a obra má. E aí o Senhor vai até libertar, porque ele está sobre a estrutura verdadeira, e vai tirá-lo como um tição do meio do fogo. Ó, está vendo aí? Ou seja, será tirado do incêndio do juízo do Criador como um tição, será quase consumido pelo fogo do juízo, mas será
tirado do fogo como foi o sumo sacerdote Josué. Vai receber prejuízo, mas ainda assim, como Deus é longânimo e misericordioso, o tirará como um tição. Meu Deus, temos que temer ou não? E neste aspecto, inclusive, nós que ensinamos, temos que ter muito cuidado. Veja em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ó. Amém? Está em minha autoridade ensinar. E se eu ensinar e viver aquilo que está escrito, eu salvo a mim e a vocês que me ouvem. Aí nós não seremos tirados do juízo como tição. Veja como Zacarias vê Josué. Ó, Zacarias 3,3. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Ó como Josué, filho de Levi, estava. Descendente, sabe de quem? De Arão. Olha como ele estava. Imundo, de roupa suja, diante do anjo. Você pensa que Deus não conhece o pecado do homem? Conhece. Ele sabe exatamente como tu está, se tu está igual a ele. Os trajes sujos são porque procuramos andar em nossas próprias justiças e não reconhecemos a justiça divina. Aquela geração de Josué, como todas as outras nações, desobedecem as leis e os mandamentos de Yud Rei Vav Rei. A igreja está fazendo a mesmíssima coisa. Você acha que quando você olhou para Josué, fisicamente ele estava bem vestido ou mal vestido? Mas para Deus não. Deus olhava para ele, via ele sujo, roupa imunda. E Deus abriu os olhos de Zacarias para ver exatamente como Josué estava. Impuro, imundo. Está vendo aí? Hein? Os trajes são porque nós não obedecemos os mandamentos do Senhor. Se você não obedece, seus trajes vão ficando sujos. Uma vez eu tive uma visão, eu estava numa igreja, eu tive uma visão que a mulher do moço lá, não vou dizer nome, olha como é que ela estava. Ela estava com os pés numa água muito suja, descalço. Você já viu como você senta na piscina e fica fazendo assim com os pés na água? Ela estava num rio, sentada assim numa espécie de pedra e fazendo assim com a água do rio. Quando ela fazia assim, eu via uma água muito imunda. E eu ainda pensava assim, ué, como é que ela não está vendo que a água está imunda? E aí, quando eu levantava assim a cabeça na visão e via quem era a esposa desse moço. E sabe qual eram os trajes dela? Imundo. Sabe, roupa de mendigo, toda rasgada e suja e calva. E ela tinha uns cabelos bonitos e ela calva. Eu falava, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor me deu aquela palavra assim, em vez de cabelos frisados, calva. Em vez de vestimentas bonitas, farrapos. Ou seja, ela estava em pecado. Para nós, a gente olha, a pessoa está bem vestida, mas Deus, quando olha, meu irmão, tem misericórdia de nós. Veja Isaías 64,6, pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha. Você vai ver como isso é verdadeiro. E as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Gente, você sabe por que você quer ir fazer uma plásticazinha? Por que você quer esticar a tua pele? Sabe por que ela enruga? Por causa do seu pecado. Por causa do meu pecado. É por isso que a nossa pele enruga. Está escrito aqui, ó, também. E todos nós murchamos como a folha. O que é murchar como a folha? A folha não murcha? Não fica igual a nossa pele?
E as nossas iniquidades, como o vento nos arrebata, é por causa da nossa iniquidade que a nossa pele resseca e murcha. Rafael, mas eu dei jeito, eu passei cera de abelha real. Meu irmão, só um pouquinho, mas não vai resolver o problema, vai? Não vai. Ah, chega, meu irmão. Você pode esticar. Ah, não chora não, só ri. Bota um esparadrapo aqui e puxa. Tem um monte de invenção aí, mas nada vai solucionar o problema. Amém, meu irmão? Por causa dos nossos pecados é que todos nós murchamos como a folha, ou seja, enrugamos no envelhecimento. Não é exatamente assim que acontece? Hein? Deus é muito claro. E o Paulo chama a nossa atenção na carta aos crentes em Roma do perigo de estabelecer nossa própria justiça. O pior que um homem estabelece, até dentro da igreja. Ele estabelece, ele nega a lei de Deus, nega a justiça de Deus, estabelece a sua própria. Olha lá, Romanos 10, 1, 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Yud Revavirê por Israel é que para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Yud Revavirê. Israel tem pessoas que têm zelo mesmo, da Torá, de Deus, mas não com entendimento, ó, não entendem. E tem muita gente na igreja indo atrás dos sábios em Israel. Se a palavra está dizendo que eles não entendem, eles têm zelo, têm, mas não entendem, sem sabedoria. Porquanto, não conhecendo a justiça de Yud Revavirê e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Yud Revavirê. Pois o Mashiach é a finalidade da lei para justificar a todo aquele que crê. Final aí que eles colocaram não é de fim, como todos pensam. É finalidade. A palavra fim no português tem dois significados. Um é de término e o outro é de finalidade. A fim de ir te encontrar, ó. Com a finalidade de ir te encontrar. Então as pessoas que não entendem, lê aqui e pensa que acabou a lei. Não é verdade. A finalidade da lei é te levar a Cristo, a Mashiach. E como Yud Revavirê quer salvar tições em Israel e em todas as nações do fogo do juízo, como que ele quer fazer isso? Só por meio de seu filho Yeshua Mashiach, o rei da nação de Israel, como está escrito em Filipenses 3, de 9 a 12. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Mashiach, a saber, a justiça que vem de Yud Revavirê pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Yeshua HaMashiach. Olha aí. Ó. E sabe qual a ordem de Yud Revavirê para Josué? Ó, ele sabe que Josué é um tição. Ele sabe que Josué está vestido com roupas sujas. Ele sabe. E qual é a ordem? Zacarias 3:4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes festivos. Deus é misericordioso, tardio em irá e grande em benevolência. Ele sabe que Josué está em pecado, o diabo está acusando, mas o Senhor tem autoridade de levantar o tição, tirar a roupa suja, colocar a roupa de véu branco e puro e linho puro para ir para a festa. E que festa é essa? As bodas do Cordeiro. Olha aí, ó, é a ordem de Deus.
Que coisa tremenda. E isso já estava estabelecido pelo Senhor desde o passado. Veja lá em Isaías 61, 10 a 11. Regozijar-me-ei muito em Yud Revaverê. A minha alma se alegrará no meu Elohim, porque me vestiu de veste de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna como uma grinalda e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Yud Revaverê, fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Deus é tremendo. Ainda que tu seja um tição, ainda que tu esteja sob juízo, Ele tem poder de te tirar, te levantar, afastar a sua iniquidade e te vestir de roupa festiva para a glória do nome dEle. Como Deus é bom. E por esta razão, já foi estabelecido pelo Criador para nós, igreja, que é uma multidão de povos e línguas e nações, inclusive Israel, lá em Apocalipse 19, 6 e 9. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões que dizia: Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Elohim, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Josué foi preparado para participar das bodas do Cordeiro. Por isso Deus o tirou como um tição e o vestiu com roupas festivas. E sabe por que é assim? Você sabe? A resposta é simples. Está também em Apocalipse 19, de 1 a 2. Depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertence a nosso Elohim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Sabe por que é assim? Porque Ele é Senhor da salvação, e Ele salva quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, para o louvor da glória dEle. Por isso te chamei de tição. Por isso digo, nós somos tições, tirado do fogo do juízo. Tínhamos roupas imundas, roupas sujas, mas agora Ele nos permitiu nos vestir com roupas festivas, que são as obras dos justos na face da terra. E como andaremos com justiça? Guardando os mandamentos do nosso Deus pela fé, e não as rejeitando, porque quando você rejeita a ordem de te vestir com vestes santas, não se cumprirá em sua vida. Na verdade, meu irmão, olha só, somos tições tirados do fogo. E sabe por quê? Você se lembra como eu comecei? Olha só, porque eu, o Senhor, não mudo. Assim como agi com Josué, assim como ajo com Israel, agirei convosco também. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Shabbat Shalom. Diga Shabbat Shalom para o tição do seu lado.